Oi, mocis, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de biologia que vai se tratar de uma revisão dos conteúdos vistos na primeira e segunda unidade, certo? Vocês já devem estar cientes que vai haver uma avaliação diagnóstica, certo? Então, em reunião com os professores, ficou decidido que se faz necessário haver uma revisão dos conteúdos que foram vistos por vocês, certo? Vai ser 2 semanas de revisão, essa semana e a outra, para poder haver a avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica vai se dar de 2 formas. Uma delas é através do questionário do Google Forms, certo? E a outra vai ser uma avaliação diferenciada. Essa avaliação diferenciada fica a critério de nós professores, que pode ser uma elaboração de um vídeo, um trabalho, enfim. Com relação à biologia, eu ainda não decidi como é que vai ser essa avaliação diferenciada, certo? Mas no decorrer dessas 2 semanas de revisão, eu vou pensando, e qualquer coisa eu comunico com vocês, ou no Classroom ou no grupo do WhatsApp, certo? Os conteúdos de biologia que eu escolhi para serem revisados hoje e na próxima semana foi vírus e bactérias e as plantas, com relação à sua diversidade e importância, certo? Os vírus, eles são diferentes dos demais seres vivos. Por quê? Porque ele não tem a organização celular e também por não possuir um metabolismo próprio e não vão ser capazes de se reproduzir sem estarem dentro de uma célula hospedeira. E é só por isso que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, certo? Então, como consequência, vão ser responsáveis por várias doenças infecciosas. Os vírus, eles vão se distinguir de todos os outros seres biológicos porque são seres acelulares. Ou seja, eles não vão ser formados por compartimentos membranosos que são denominados de célula. Então, eles quase sempre são estruturas compactas que vão ser constituídas por uma ou por algumas moléculas de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. E essas moléculas de ácido nucleico vão estar envoltas de algumas moléculas de proteínas. A relativa simplicidade estrutural dos vírus tem uma relação muito com o fato de que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, quando eles estão fora das células hospedeiras, os vírus não se multiplicam e nem manifestam nenhum tipo de atividade metabólica, certo? Mas, quando eles invadem as células hospedeiras adequadas para aquele determinado tipo de vírus, eles vão se comportar como conquistadores implacáveis. Ou seja, vão assumir o comando das atividades celulares, levando até aquela célula hospedeira a trabalhar apenas para a reprodução daquele tipo de vírus. Ou seja, aquela célula hospedeira só vai trabalhar apenas para reproduzir novos vírus, certo? Então, quase sempre, uma infecção viral vai levar à morte da célula hospedeira ou afetar gravemente as suas funções normais que aquela célula desempenha, certo? Para resumir, os vírus são organismos acelulares, são parasitas intracelulares obrigatórios, não vão fazer síntese proteica e nem respiração, seu material genético pode ser RNA ou DNA, e seu material genético possui apenas informação para produzir o RNA mensageiro e os outros 2 tipos, que são o RNA transportador e o RNA ribossômico, certo? Vocês aí estão vendo uma imagenzinha apresentando como é uma estrutura do vírus, certo?
vocês podem ver uma setinha indicando o envelope. E esse envelope tem como composição a proteína mais o lipídio, certo? Vocês também podem ver a setinha indicando o que é onde está a membrana plasmática. E também vocês podem ver um núcleo viral contendo seu material genético. E esse material genético ele pode ser ou RNA ou DNA. É importante vocês lembrarem que todos os vírus são acelulares e não vão possuir metabolismo próprio e logo não vai haver como eles obterem energia, certo? Então é importante lembrar que os vírus não vai haver gasto de energia por não possuir metabolismo. Quanto à estrutura do vírus, todos os vírus possuem o capsídeo, porém nem todos vão ter o envelope de proteína. Então esses vírus que não vão ter o envelope de proteína são chamados de não envelopados, certo? Então a variabilidade genética em um vírus pode acontecer de duas formas, de mutação e recombinação. Os vírus, eles são constituídos por uma ou algumas moléculas de ácido nucleico, sendo DNA ou RNA, que são protegidas por um envolutório proteico. Esse envolutório é denominado de capsídeo. Os ácidos nucleicos virais, envoltos pelas proteínas do capsídeo, eles vão constituir um núcleo capsídeo. E esses vírus causadores da catapora e da hepatite B, por exemplo, são vírus que têm como material genético o DNA, certo? Já os vírus causadores da gripe, do sarampo, da poliomielite e do HIV, ou popular AIDS, por sua vez, são vírus que têm como material genético o RNA. Alguns tipos de vírus eles vão apresentar, além do núcleo capsídeo, um envelope viral. Esse envelope viral é um envolutório lipoproteico que vai ser formado por fragmentos da membrana plasmática da sua célula hospedeira, certo? Aí vocês podem ver algumas estruturas de diversos vírus, como por exemplo o vírus da poliomielite, o vírus do tabaco, o bacteriófago, que é o vírus que vai atacar as bactérias, o vírus da gripe e como é também a estrutura do vírus da AIDS, o HIV. Quanto à classificação dos vírus, os vírus eles não são incluídos no sistema de classificação dos seres vivos. Sendo assim, eles podem ter seu próprio sistema de classificação, como por exemplo a família, gênero e espécie. Com relação à família, vocês, por exemplo, tem aí a Epiviridae. O que está circulado em vermelho significa indicar ser a terminação da família pertencente daquele vírus. O gênero, simples vírus. O que está circulado em vermelho ali indica a terminação do gênero daquele vírus, certo? A espécie geralmente é um nome daquele vírus, como por exemplo o HIV. Tem como variedade o HHV1 ou o HHV2, certo? Além da espécie, vocês já sabem que não só há um tipo de espécie. Na espécie vai haver variações, e essas variações recebem por denominações, algumas vezes de HHV1 ou HHV2, certo? Dependendo aí do tipo de família daquele vírus e o seu gênero, certo? Sei que vocês devem estar se perguntando como é que os vírus se multiplicam, como é que se dá a reprodução dos vírus. Para alguns cientistas e biólogos, os vírus vão estar no limite da definição do que é vida. Eles vão manter apenas sua característica mais essencial, que é a grande capacidade de reprodução, certo? Enquanto
os vírus não encontram uma célula em que ele possa penetrar, ou seja, uma célula que é adequada para aquele tipo de vírus, ele não vai manifestar nenhum tipo de atividade metabólica, não vai fabricar e nem vai transformar as substâncias, não vai crescer e nem, consequentemente, vai se reproduzir, entre outras atividades daquele vírus, certo? Quando eles encontram a célula hospedeira adequada ou apropriada, o vírus vai inserir nela o seu ácido nucleico, lembrando que pode ser DNA ou RNA, vai conter nele o seu programa de material genético, ou seja, o seu material genético para poder utilizar a bioquímica celular daquela célula hospedeira para produzir aí os novos vírus, certo? A forma como é essa penetração dos vírus na célula hospedeira e sua multiplicação vai variar entre os diversos tipos virais, ok? A seguir eu vou mostrar para vocês com alguns tipos de reprodução dos vírus. Vocês estão vendo aí o ciclo lítico, certo? O ciclo lítico ele vai provocar a morte da célula hospedeira, certo? Os sintomas de doenças provocadas por vírus desse tipo de ciclo, eles vão aparecer de forma imediata. Aqui vocês podem ver que significa ser a fase 1, onde o vírus vai se fixar na bactéria e uma enzima da cauda vai se dissolver na parede, certo? Na parede celular. Aqui já vai ser quando se dissolveu a parede bacteriana e o vírus vai injetar aí o seu material genético, certo? Nesse terceiro aqui vai ser a terceira fase, onde o DNA da bactéria é destruído, certo? Pelo dos vírus, que vai orientar a síntese de proteína e se duplicar, certo? O 4 e o 5 já vai indicar a formação de novos vírus e a parede celular da bactéria vai se romper, havendo assim a liberação dos novos vírus, certo? A seguir é a reprodução dos vírus pelo ciclo lisogênico, certo? Aí, o material genético do vírus torna-se parte do DNA da célula, que vai continuar as suas atividades normais. Nessa representação para vocês, a parte 1, que é essa parte aqui, vai indicar que o vírus se fixou na bactéria e destruiu a parede celular, certo? E depois vai depositar todo o seu material genético na bactéria, certo? Aqui, que é a fase 2, o DNA do vírus já vai passar a fazer parte do material genético da célula sem esta perceber. Na fase 3, a célula em si começa a se duplicar, duplicando assim o DNA do vírus. E as doenças causadas geralmente por estes vírus tendem a ser incuráveis, certo? Então, esse vírus, por indução, ele passa a ser de lisogênico para lítico, certo? Em ambos os ciclos, o material genético é o DNA. E sendo aí as bactérias desse processo os bacteriófagos, certo? O popular fagos. Os bacteriófagos ou simples fagos, eles podem ser vírus de DNA ou RNA, e o que é o mais estudado, que é mais conhecido, é o Fagus T4, certo? Que é o vírus que infecta a bactéria intestinal. Aí vocês podem ver como é a estrutura do vírus de características bacteriófago, certo? Ele tem a cabeça, que é o capsídeo. Dentro dessa cabeça está o seu material genético, que é o DNA.
E aqui vocês podem ver a cauda que ele utiliza para sua movimentação, certo? Para chegar à sua célula hospedeira. Vê só, continuando sobre a reprodução dos vírus. Ainda a reprodução do retrovírus. O retrovírus, eles são os vírus que vão possuir o material genético, sendo o RNA, que é mais uma enzima chamada de transcriptase reversa, que vai ser capaz de transformar o RNA viral em DNA viral, certo? Os retrovírus não são vírus que vão possuir apenas o RNA, eles vão ter que ter aí uma enzima. Como é a reprodução do retrovírus? Vocês estão vendo a seguir essa imagem que representa a reprodução de um retrovírus. O número 1 vai indicar que é pelo meio da endocitose, do processo da endocitose, ou seja, o vírus vai penetrar na célula hospedeira, certo? Então, na fase 2, no númerozinho 2, vocês podem observar a mudança do RNA viral para o DNA viral. Na fase 3, vocês já podem ver aí a incorporação do DNA viral pelo DNA da célula hospedeira. Na fase 4, vocês podem ver aí a formação de proteínas virais, certo? E a fase 5, a formação de novos vírus e a infecção na célula, certo? Na reprodução do retrovírus, é importante vocês terem em mente que esse tipo de vírus vai orientar a produção de molécula de RNA. E essa, por sua vez, comanda tanto a síntese de proteína como a síntese de novas moléculas de RNA viral, certo? Já nos retrovírus, o RNA vai sintetizar uma molécula de DNA que vai penetrar no núcleo daquela célula hospedeira, ligando aí o RNA viral ao DNA dessa célula. Retro significa dizer o quê? Para trás. E devido à sua capacidade de transformar a partir do RNA um DNA, esse processo inverso ao que normalmente acontece na transição aí, certo? Que essa transição se dá por meio do RNA viral para o DNA viral. Então, a enzima que faz a mudança chama-se de transcriptase reversa. A união desses vírus com a proteína específica vai estar presente na membrana plasmática da célula que vai ser invadida, certo? Esses vírus atingem células específicas. Então, o envelope viral ele vai se incorporar à membrana plasmática e o nucleóide que vai penetrar na célula, certo? Então, o capsídeo aí é degradado e o RNA viral incorpora a célula em si, certo? A transcriptase ela vai transformar o RNA viral em DNA viral, que são aí o provírus. Esse provírus migra para o núcleo e é incorporado aí no DNA da célula, certo? Quando ele é incorporado, esse DNA viral vai sofrer uma duplicação juntamente com o DNA celular. Então, todas as vezes que a célula vai aí se dividir. Então, o material genético manda fabricar o RNA para a formação das proteínas virais. Os vírus e as doenças humanas. Vocês sabem que alguns tipos de vírus eles não vão durar muito tempo fora dos hospedeiros. Então, a sua transmissão ela vai requerer um contato direto entre o portador e um novo hospedeiro. Um exemplo disso são os vírus causadores da herpes, por exemplo. Vão atacar a pele e as mucosas, certo? E pode ser transmitido por um simples contato físico entre duas pessoas. Alguns vírus que eles mantêm sua capacidade infectante por um longo tempo. Então, mesmo fora
da célula hospedeira, eles vão ter essa grande capacidade de infecção. Então, nesses casos, o reservatório viral vai ser o ambiente não vivo. De um modo geral, pode-se dizer que esses vírus vão atacar o sistema digestório e vão ser eliminados por meio das fezes. Então, tem como reservatório o solo ou a água, que vão ser contaminados pelos esgotos. Então, entre os vírus que são transmitidos por água e alimentos contaminados estão os causadores das gastrites, certo? Poliomielite e as hepatites A e E. Há ainda alguns tipos de vírus que podem atacar tanto as células humanas quanto as células de outros animais. Vê só, uma pessoa ela pode se infectar pelo contato com um animal portador daquele vírus. Então, as doenças humanas que são causadas por esses tipos de vírus, eles são chamados de zoonoses virais, certo? Um tipo de vírus bastante conhecido por vocês é o HIV, né? O popular AIDS, na linguagem popular. O HIV é uma síndrome caracterizada por um conjunto de infecções oportunistas, ou seja, vão surgir devido a uma queda na imunidade. Essa queda é devido à redução do linfócito T, que vai ser o auxiliador, e este vai auxiliar e estimular a combater vários tipos de vírus, e a sua falta pode agregar aí várias doenças. Então, no momento chamado de incubação, o vírus vai se encontrar multiplicando-se por dentro de células sem cometer a lise. Essa lise significa ser a quebra delas. Então, o tempo de incubação do HIV é cerca de 10 anos, mais ou menos. Então, a forma de transmissão do HIV, da AIDS, é por meio do contato sexual com portadores da doença. Transfusão sanguínea, para quem tem a doença, vai fazer uma transfusão de sangue para outra pessoa saudável. Aquela pessoa vai, consequentemente, ter um risco de pegar o HIV, certo? Então, o uso de materiais cirúrgicos não esterilizados e as doenças que podem ser agregadas ao HIV são o vírus da herpes simples, sapinho, tuberculose, a câncer dos gânglios linfáticos, pneumonia, encefalite, cegueira, meningite, uma infecção no fígado, perda do raciocínio, locomoção e peso. Quando a gente fala do vírus, eu não posso deixar de falar do que está acontecendo hoje, certo? Que é essa pandemia do coronavírus. Como é uma evolução de uma epidemia, de uma endemia para uma pandemia? Vê só. Quando a gente trata isso muito em termos populacionais, então as doenças infecciosas que podem ocorrer na condição de endemias ou epidemias vão haver assim. Quando está ocorrendo aquele surto, vai ter um aumento súbito no número de casos de uma doença em uma população que constitui uma epidemia, certo? Então, num pequeno local. Quando essa doença se mantém em frequência praticamente constante, ela passa a ser determinada região e passa a ser aí chamada de endemia. Para a gente poder utilizar o termo pandemia, essa doença vai atingir mais de um continente, ou seja, vai ser uma onda epidêmica que pode se prolongar durante vários anos, certo? Então, um surto é uma forma particular de epidemia, então todos os casos estão relacionados entre si. É importante identificar quem foi o causador, o paciente zero, para aí poder buscar as formas de combater aquela doença viral, certo? Então aí é importante a gente ter a prevenção. Essa prevenção é por meio da utilização
de máscaras, de álcool em gel, certo? Não ter tanto contato assim com as pessoas. Por isso que é importante sempre manter esse tipo de prevenção para que essa pandemia não ocorra por longos anos. Então, por hoje é só, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou no Classroom. Então, obrigado e até a próxima.